Bom dia, galerinha do 8º ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Emerson. Nós vamos trabalhar hoje com a revisão parte 4, a última parte da nossa revisão, finalizando assim também o nosso bimestre. Coloquei 3 exemplos onde nossas atividades serão todas baseadas nesses exemplos. Algumas com um enunciado muito parecido, outras com algumas informações diferentes. É só vocês assistirem, ficarem atentos, vai dar tudo certo. Olha o exemplo 1. Em um restaurante são oferecidos 6 tipos de massa, 9 tipos de salada, 5 tipos de carnes e 2 tipos de bebidas. Um cliente só pode escolher um item, que faltou uma perninha que é M, um item de cada. Nessas condições, quantas possibilidades de montar uma refeição existe? E aí tem as alternativas para a gente poder calcular e descobrir a resposta correta. Aqui é muito tranquilo. O que acontece? Possibilidade é análise combinatória, né? Eu vou pegar e vou combinar. Eu vou combinar, por exemplo, um tipo de massa com um tipo de salada, com um tipo de carne, com um tipo de bebida. E aí a gente vai fazer todas as combinações possíveis. E descobrir quantas tem. Então, eu poderia pegar, por exemplo, a massa 1, combinar com a salada, vamos pôr tracina, com a salada 1, combinar com a carne 1 e combinar com a bebida 1. Aí depois eu vou pegar massa 1 com salada 1 com carne 1 com a bebida 2. E aí eu vou fazer um arranjo, todos possíveis. Pensa quantos nós vamos fazer. Eu ia passar aqui, pessoal, meia hora no mínimo só para fazer isso. E aí nós temos o que nós chamamos de princípio fundamental de contagem. Princípio fundamental de contagem, que é o quê? Utilizar a multiplicação para facilitar no arranjo de possibilidades, aonde basta multiplicarmos os valores da quantidade de itens que nós temos. Então nós temos aqui princípio fundamental de contagem igual. Vou colocar assim. Tem gente que coloca só o P de possibilidades, pode ser também. Então vamos lá. Nós temos 6 tipos de massa, vezes 9 tipos de salada, vezes 5 tipos de carne, vezes 2 tipos de bebida. Nós fazemos essa multiplicação e descobrimos a nossa resposta. Então vamos colocar aqui, 6 vezes 9, 54. Vou repetir o restante, o 5 e o 2. 54 vezes 5 dá 270. Repito o 2. 270 vezes 2 dá 540. Então eu tenho um total de 540 possibilidades de combinação de uma refeição com essas informações que eu tenho, com esses itens oferecidos nesse restaurante. Portanto, a alternativa correta é a letra A, 540. Pensa, se a gente fosse fazer todos os arranjos possíveis, eu iria fazer 540 combinações dessa forma aqui, ia demorar muito. Então, o princípio fundamental de contagem, ele nos ajuda e muito nesse tipo de resolução de problemas. Beleza? Exemplo 2. João estuda em uma sala com 40 alunos, onde seu professor de matemática, ao passar um trabalho, pediu 8 grupos. Será sorteado um grupo para apresentação e será sorteado um aluno do grupo para representá-lo. Qual a probabilidade do grupo do João ser sorteado e qual a probabilidade dele representar o grupo? Então, fiquem atentos a esse tipo de problema, como que nós vamos resolver aqui. Tem aluno que confunde na hora de fazer os cálculos e aí não dá as respostas desejadas. Então, primeira coisa, nós temos 40 alunos que foram divididos, separados em 8 grupos. Então, dá 8 grupos de 5 alunos cada grupo, 8 vezes 5 dá 40.
Aonde, pessoal, vão ser sorteados desses 8 grupos, um grupo. Um grupo ele vai ser sorteado para poder estar representando, um grupo vai ser sorteado para poder estar representando, para poder estar apresentando esse trabalho, perdão. E desses 5 alunos dentro de um grupo, um aluno vai ser sorteado. Um aluno ele vai ser sorteado para representar esse grupo. Então, como que a gente vai fazer o cálculo, né? Como que nós vamos estar resolvendo isso daqui para poder dar a resposta correta, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos 40 alunos e nós temos 8 grupos. Então, basta eu pegar da seguinte forma. São 40 alunos divididos em 8 grupos, beleza? Aí, quando eu faço a divisão de 8 por 40, né, já está fazendo nesse canto aqui para vocês entenderem. 8 dividido por 40, acrescenta um zero e vírgula. 40 vezes 2, 80, dá 0,2. Para eu descobrir em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, quando eu multiplico por 100, eu ando com a vírgula 2 casas, 1, 2 e põe a vírgula, então fica 20%. Né? Como assim, professor? É mais ou menos assim. Ó. Eu tive aqui 0,2 vezes 100. É como se eu repetisse o 0,2 e andasse 2 casas por causa do zero. 1, 2 casas e colocasse a vírgula. Então, ela saiu daqui e veio para cá. Só porque como não tem nada aqui, eu tenho que colocar um zero. Então, ela andou 2 casas e veio para cá. Ela saiu daqui e veio para cá. Aqui fica um zero à esquerda, então eu tiro, porque zero à esquerda não tem valor. A vírgula no final, como não vem nada depois, eu posso tirar também. Por isso que é 20%, beleza? Então, tá aqui, 20%. Agora, o outro cálculo que eu vou fazer é para descobrir a probabilidade do João representar o seu grupo. E aí muitos alunos erram, por quê? Porque eles fazem da seguinte forma, eles pegam e comparam o João com o seu grupo, ficando um quinto. E aí a probabilidade seria de 20% também, né? Dividido em 5 partes, 20, 20, 20, 20, 20, e aí pega só uma que é do João, dá 20%, mas não é assim. Nós não podemos, nesse tipo de situação, comparar o João com o seu grupo. Nós temos que comparar o João com a turma toda. Então eu tenho, para representar a situação do João, a fração 1/40, ou seja, de 40 alunos na sala, a probabilidade do João ser sorteado. Porque de 20% seria uma probabilidade muito grande e, na verdade, é uma probabilidade muito pequena. Pensa, de 40 alunos ser sorteado o seu grupo para depois ser sorteado você, não tem como ser uma probabilidade alta como 20%. É porque 20% dentro de uma situação dessa é considerado uma probabilidade alta. Em outras situações não, mas nesse caso é. E no tipo do problema que está apresentado, tem que ser uma probabilidade pequena, pensa, de 40 alunos, dividir em 8 grupos, aí o seu grupo ser sorteado, e aí depois sortear um aluno para representar o grupo e você ser sorteado, é uma probabilidade muito pequena, então a fração é isso mesmo. De 40 alunos na sala, a gente vai pegar só um, que é o João, beleza? Então eu vou dividir 1 por 40, vamos fazer a divisão aqui, ó. Vocês vão observar que vai dar um número decimal muito pequeno. Por quê? Olha aqui, 1 não divide por 40, acrescenta 0 e 0 e vírgula no quociente. E o 10 ainda não dá para dividir, então eu acrescento mais 1. E como a minha conta não começou, vem mais um 0 aqui também. Aí eu tenho 40 vezes 2, que dá 80, sobra 20. 20 não divide por 40, acrescenta um 0, não põe nada aqui porque já tem a vírgula no quociente, e aí eu tenho 40 vezes 5, que dá 200. Então eu terminei minha conta, deu 0, a divisão de 1 por 40, 0,025. Vou lá e multiplico por 100. Por que eu multiplico por 100 igual eu multipliquei aqui?
Porque quando eu pego um número decimal e multiplico ele por 100, eu transformo ele da forma decimal para a forma percentual e é o que eu quero. Eu quero a probabilidade em porcentagem. Então eu tenho aqui 0,025 vezes 100. O que eu faço? Basta andar com a vírgula duas casas. Então eu tenho 0,025. A vírgula está aqui, estou multiplicando por 100, que tem 2 zeros. Então vai andar duas casas. Anda duas casas justamente por isso. Porque tem 2 zeros. Se fosse por 1000, ela andaria 3 casas. Então ela vai sair daqui e vai parar aqui, ó. 1, 2 e aí põe a vírgula. Ela andou duas casas. Saiu daqui e parou aqui. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, eu fico com zero à esquerda. Zero à esquerda, pessoal, não tem valor, corta. Fica 2,5. Então, pessoal, a porcentagem, a probabilidade do João ser sorteado é de 2,5%. É muito pequena mesmo, é isso. De 40 alunos, ele ser sorteado, né? O grupo ser sorteado primeiro para depois ele. Então é isso daí, pessoal. E aí, a alternativa correta é a letra C, que representa 20%, que é a porcentagem do grupo dele ser sorteado, e 25%, que é a probabilidade dele ser sorteado. E o exemplo 3, para finalizarmos a nossa videoaula. Em um jogo, o jogador pode escolher 2 superpoderes para iniciar uma missão, podendo escolher entre superforça, teletransporte, voar, visão noturna, se transformar em um animal, viajar no tempo, capacidade de regeneração, telecinese, domínio de água e domínio de fogo. Nessas condições, qual a probabilidade dos superpoderes a serem escolhidos seja teletransporte e telecinese? Muito simples, por quê? Quando eu olho para as alternativas, não tem porcentagem igual ao exemplo 2, então basta montar a fração de acordo com os dados que eu tenho. Então, primeira coisa, nós sabemos que precisa escolher 2 superpoderes, mas nós temos que saber quantos superpoderes existem para a escolha. Então, nós temos aqui super força, um poder, né? Então, eu não vou falar os superpoderes não, só vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, é grande mesmo, né? Transformar em um animal. 6, 7, 8, 9, 10. Então a fração fica assim, ó. Ele tem 10 opções de escolha de poder, mas ele pode escolher 2 poderes. Então a fração que representa isso é 2/10. Quando eu vou olhar para as alternativas, eu não tenho. Eu tenho 2/7, 2/9 e 2/6. E eu tenho a letra D, que é 1/5. O que eu faço então? Eu pego essa fração e simplifico. O que é simplificar? É dividir o numerador, que é o de cima, por um valor e o denominador, que é o de baixo, pelo mesmo valor. Eu não posso dividir por valores diferentes. Tem que ser pelo mesmo valor. Então, nesse caso, como os dois números são pares, eu posso dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 2/5, ou 2/10, perdão, é a mesma coisa de 1/5. Portanto, a alternativa correta é a letra D, 1/5. Aqui nós descobrimos a resposta dessa questão. Nós finalizamos aqui a nossa videoaula. Vou deixar um espaço para vocês tirarem um print da tela. Pessoal, qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição, podem mandar mensagem. A nossa atividade vai ser no formulário do Google, tranquila, mas não é porque é no formulário que não pode mandar mensagem para o professor perguntando, não é uma prova, né? É uma atividade que vale nota ali dentro do formulário, beleza? Não vamos nos esquecer dos nossos cuidados básicos para esse tempo de pandemia que estamos vivendo. O uso de álcool 70, uso de máscara e o distanciamento. Não se esqueça que lavar as mãos com detergente é a forma mais eficaz.
Nós usamos álcool quando estamos em condições que não dá para lavar a mão, tá bom? E o distanciamento, que é muito importante, né? Nesse tempo, distanciar das pessoas que amamos é a maior prova de amor que podemos demonstrar, beleza? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Bons estudos!